Daniel Berg nasceu em Vargön, na Suécia, num lar genuinamente cristão. Logo aos 17 anos, fez sua primeira viagem para os Estados Unidos, em 1902. Isto porque a Suécia passava por uma crise financeira muito séria. Ao final de 8 anos, voltou de passagem para a Suécia. Nesta ocasião, ao visitar a casa de seu melhor amigo, soube que ele agora era um pregador do Evangelho numa cidade próxima. Ao visitá-lo em sua igreja, ouviu pela primeira vez sobre o batismo no Espírito Santo. Depois do culto, conversaram bastante sobre esta doutrina, o que fez com que Daniel Berg saísse dali convicto e buscando o batismo no Espírito Santo. Ainda no caminho de volta para a América, ele recebeu o batismo e decidiu definitivamente dedicar a sua vida ao Senhor. Durante uma conferência em Chicago, ele conheceu seu futuro companheiro nas missões, o sueco Gunnar Wingre, que estava recém-formado no Instituto Bíblico e desejoso de ser um missionário. Ambos, cheios do poder pentecostal, passaram a buscar no Senhor o seu direcionamento para as suas vidas. Certo dia, o dono da casa que Gunnar Wingre morava teve um sonho e tinha visto o nome Pará, e foi-lhe revelado que seria uma orientação para aqueles jovens. Logo descobriram que Deus os chamava para o Brasil. Após pouco tempo, eles decidiram fazer essa viagem. Apesar do pouco entusiasmo da igreja e de nenhuma promessa de ajuda financeira, ambos foram separados para serem missionários no Brasil, cheios de convicção da parte de Deus. A última e grande confirmação da parte de Deus foi quando o Senhor pediu a Wingre que desse $90, exatamente o valor que eles tinham para a viagem, para um jornal pentecostal. Eles, em obediência, o fizeram. Porém, extraordinariamente, o Senhor os devolveu o exato montante, usando um irmão em outra cidade, que foi revelado por Deus para tal. Berg e Wingre partiram para o Brasil no dia 5 de novembro de 1910. Durante a viagem, eles já puderam experimentar um pouquinho o que seria o seu campo, e ali mesmo se converteu a primeira alma para Jesus, desde que eles foram separados como missionários. Então, no dia 19 de março do mesmo mês, chegaram à cidade de Belém do Pará. Sua primeira hospedagem foi no porão de uma igreja batista, cujo pastor era americano. Logo começaram a dirigir cultos para ajudar aquele pastor, e sempre que sentiam de falar sobre a manifestação do Espírito para aqueles dias, o faziam sem constrangimento. Mesmo sendo um assunto novo para aqueles irmãos, eles se interessavam cada vez mais, o que decorreu no grande aumento da assiduidade dos cultos e constantes visitas aos missionários. Enquanto isso, Berg começou a trabalhar na fundição para sustentá-los, enquanto Wingre estudava português para ensiná-lo à noite. A pobreza e principalmente a doença era uma constante naquele lugar, sobretudo a lepra e a febre amarela. Com isso, os irmãos frequentavam cada vez mais o porão onde viviam Berg e Wingre, à busca de oração e conhecimento da palavra. Ali o Senhor começou a batizar com o Espírito Santo e curar muitos enfermos. Num daqueles cultos improvisados, entrou de surpresa o pastor da igreja, que foi cordialmente convidado a participar do culto. Recusando o convite, passou a declarar uma série de acusações com relação às falsas doutrinas ensinadas pelos missionários. Esperava contar com o apoio dos que ali estavam, mas pelo contrário, um diácono dos membros mais antigos se levantou e defendeu com testemunhos reais de que o batismo no Espírito Santo e a cura divina é para a atualidade. Neste dia então, Berg e Wingre e mais 18 irmãos foram expulsos daquela igreja e formaram a primeira Assembleia de Deus,
que a princípio se reunia na casa da irmã Celina Albuquerque, a primeira crente batizada no Espírito Santo em terras brasileiras. Logo depois, começou a circular pela cidade um panfleto da parte daquele pastor batista, alertando a população contra os ensinamentos dos missionários, citando inclusive as passagens bíblicas por eles usadas. O que parecia prejudicial tornou-se um grande impulso para a propagação das verdades bíblicas, pois aqueles que os liam, ao conferir com as Escrituras, passavam a crer e buscavam a igreja, que crescia exponencialmente. Dias depois, chega a primeira remessa de Bíblias e Novo Testamentos em português, o que leva Daniel Berg a se dedicar exclusivamente à venda das literaturas e pregação do Evangelho. Quando a palavra de Deus já havia sido distribuída em toda Belém, Berg sentiu de Deus em ir rumo a Bragança e fazer na marcha para o interior o mesmo trabalho para o qual era vocacionado. A tarefa não era fácil. Os dos maiores inimigos eram o analfabetismo e o catolicismo herdado da colonização portuguesa. Naqueles pequenos vilarejos, o padre era a maior autoridade e todos os moradores já haviam sido advertidos quanto à pregação de Daniel Berg e temiam a leitura da Bíblia, pois a igreja os proibia. Apesar disto, o jovem continuava a bater nas portas, a ler trechos bíblicos, orar pelos enfermos. As portas se abriram aos poucos e o Senhor operava sempre. Em pouco tempo, já havia 20 novas igrejas em Belém e Bragança. O primeiro passo foi o caminho das salvas. O contato inicial foi difícil e a primeira família se converteu no velório quando Daniel leu sobre a ressurreição para o pai e os filhos ao lado do corpo da mãe. Estes se tornaram evangelistas e contribuíram para a formação de uma grande igreja ali. Sofreram fortes perseguições por parte dos policiais, pois os delegados estavam comprometidos politicamente com a Igreja Católica. Mas claro que por fim o nome do Senhor era glorificado pelas vitórias dos crentes. Berg só saiu dali quando a igreja já havia amadurecido e caminhava com seus próprios pés. O passo decorrente foi a sua chegada às ilhas. Nesta altura, os maiores inimigos eram os naturais. A travessia em barcos precários tornava o acesso muito perigoso, pois além da embarcação, havia as piranhas e os jacarés. As grandes distâncias, as horas perdidas e o esforço com os remos, junto ao grande aumento do trabalho, tornou-se quase impossível. Após um acidente sofrido por Daniel, numa daquelas pequenas embarcações, sentiu de Deus de comprar um grande barco e velas, o que fez com a ajuda da igreja de Belém. Com o barco, boas novas, o atendimento era mais proveitoso e em maior extensão. Daniel Berg passou para o Senhor em 1963 e mesmo enfermo no hospital, saía de uma a outra enfermaria, entregando literatura e orando pelos que se entregavam. Bem, gente, essa foi uma pequena biografia desse gigante de Deus, desse missionário Daniel Berg. Que os irmãos possam estar compartilhando esse vídeo, e se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal para estar nos motivando a gravar mais conteúdos como este e também estar ajudando outras pessoas a conhecer um pouco da história das Assembleias de Deus, um pouco de teologia e um pouco também de tudo relacionado à vida cristã, tá certo? Irmãos, graça e paz da parte do Eterno.